Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje de geografia, tá? Hoje nós vamos falar sobre o regime dos rios ou regime fluvial, na página 343 do módulo 2 do livro de vocês, tá bom? Os rios não possuem um volume de água uniforme durante o ano. Pelo contrário, há períodos de variações. E quando essas variações das quantidades de água de um determinado rio, ou seja, cheias e vazantes, é provenientes das águas das precipitações, que é um processo que a gente chama ele de regime pluvial. Um dos motivos que provocam a dinâmica das cheias e das vazantes nos rios durante o ano, nós podemos citar alguns exemplos: excesso de chuva, clima seco ou clima úmido também. Em período de cheias, as águas dos rios e dos oceanos se elevam, podendo causar inundações. Naturalmente, os rios e oceanos aumentam o nível quando chove muito, e nós chamamos esse período de cheia. Quando começa o período de seca? É uma pergunta que a gente sempre ouve falar. Começa entre maio e junho e termina entre setembro e outubro. No início do período, o clima ainda está bem suportável, com a umidade do ar acima de 50%. As chuvas ficam cada vez mais raras, mas a temperatura pode cair bastante, principalmente à noite. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas, tá bom? Primeiro eu vou falar sobre a definição. A hidrografia é o ramo da geografia física que estuda as águas do planeta, abrangendo, portanto, rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo e da atmosfera. Já as águas continentais representam pouco mais de 2% da água do planeta. A hidrografia brasileira está marcada por rios caudalosos e privilegiado em potencial hídrico, que detém uma das maiores reservas de água doce do mundo. Os rios têm grande importância econômica. Eles irrigam terras agrícolas, abastecem reservatórios de água urbanos, fornecem alimentos e produzem energia através das hidrelétricas. E também tem a capacitação de água, irrigação, transporte e outros. Essas bacias hidrográficas, elas têm vários pontos. Área de drenagem composta por um rio principal e seus afluentes. As bacias hidrográficas são separadas pelos divisores de águas, um dos exemplos, as montanhas. E todo rio possui uma bacia. Quando ele deságua em outros rios, forma-se bacia hidrográfica bem maior. As bacias maiores agregam bacias menores, formando a chamada rede hidrográfica. Também nós temos um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Existem 9 bacias hidrográficas no Brasil. 6 delas são chamadas bacias autônomas, pois tem um rio principal e seus afluentes. Exemplo, Bacia Amazônica, Tocantins-Araguaia, Paraguai, Paraná, São Francisco e Uruguai. As outras 3 são chamadas bacias agrupadas, pois não tem um rio principal que as nomeie. São elas Bacia do Nordeste, Leste e do Sul, Sudeste e Sul.
Aí a gente pode perguntar quais são, né, as 3 maiores do Brasil. A Bacia Amazônica, né, que é a maior do mundo, a Bacia do São Francisco, que é a principal fonte de água do Nordeste, e também tem a Bacia do Tocantins, Araguaia. Seus rios, né, são maiores da hidrelétrica brasileira. Agora, eu passei uma atividade para casa e qualquer dúvida pode me consultar. É da página 346 e 347, respondeu os